mais sobre o sistema chamado Free Flow, que é algo que as lideranças empresariais aqui do Vale do Taquari já defendem há alguns meses, acredito que já faz mais de ano, e que insistem que a concessão das rodovias estaduais aqui do Vale do Taquari tenham esse sistema em operação e não mais as históricas praças de pedágio, que são um atraso para a população, que são um atraso para o trânsito e que tem um custo bem mais elevado. E a gente tem trazido esse tema muitas vezes à pauta aqui com os representantes regionais, mas hoje nós vamos falar com um representante da CCR. Eu não sei se ele está em São Paulo nesse momento, ele vai poder nos responder, mas é da CCR que atua lá em São Paulo. O Kleber Quinelato, ele é superintendente do sistema de arrecadação da CCR, para falar do funcionamento do primeiro Free Flow do Brasil, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Desde o final de janeiro, na segunda-feira, dia 30 de janeiro, começou a funcionar esse sistema e são pórticos instalados em trechos da BR-101, a Rio Santos, em Paraty, também em Mangaratiba e em Iguati, lá em São Paulo. A propósito desse tema, ontem tivemos um leilão também lá em São Paulo e o novo governador de São Paulo já deixou claro que a concessão que foi feita para outra empresa também será com a aplicação do sistema Free Flow, ou seja, ele quer que todo o estado de São Paulo tenha as vias com maior fluxo de veículos, sem aquele negócio de parar, aquelas filas, e a gente vai tentar entender um pouquinho mais de como está funcionando, o que é exatamente o sistema Free Flow, né? Como é que é feita a cobrança e se trazer para a nossa realidade para saber se isso tem mesmo condições de ser aplicado aqui no Rio Grande do Sul, especificamente falando do Vale do Taquari. Obrigado por atender a Rádio Independente de Lajeado, superintendente do sistema de arrecadação da CCR, Kleber Quinelato, dizendo que aqui na nossa região, a CCR Via Sul tem feito um grande trabalho de duplicação e até triplicação da BR-386 em alguns pontos, né, entre Lajeado, Estrela, Marques de Souza, vai pegar outras rodovias também, então é bom a gente falar também com representantes, mas que atuam lá no sistema CCR em São Paulo. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Independente, bom dia, Cássia, bom dia, Ricardo. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Começamos então, Kleber, falando sobre o que é o sistema Free Flow. Ele já existe há muito tempo, a gente sabe, na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda é uma novidade. Tem muita gente que não entende muito bem como é que funciona esse sistema. Bom, o Free Flow, ele é um mecanismo, né? Vamos traduzir para livre passagem. Ele é um avanço tecnológico e um avanço principalmente no atendimento ao cliente de rodovia, onde a gente vai falar da jornada do cliente, né? Então, o motorista hoje, quando tem um Free Flow, ele não precisa parar ou reduzir a velocidade para pagar a tarifa na praça de pedágio. Ele é uma realidade realmente, como você mencionou, em vários lugares do mundo. A gente teve a oportunidade de visitar alguns casos na Europa e na América Latina. Acho que o grande modelo inspirador na América Latina é o Chile, e isso começou muito em áreas urbanas, né, onde você realmente não tinha, às vezes, espaço por uma praça de pedágio, ou você realmente não quer causar um atrito na jornada do cliente. E aí o Free Flow, por meio dos arcos, né, aqui em São Paulo a gente fala pórticos, a gente consegue fazer com que a cobrança da tarifa seja feita de maneira muito simplificada no dia a dia desse cliente, desse usuário. Eu faço sempre uma comparação até, inclusive, virando como se fosse uma conta de luz, uma conta de água, que vai chegar a conta para você no seu dia a dia, né? E como é que está o funcionamento? Eu acredito que bem, né? Que indo bem, mas como é que está o funcionamento nessas rodovias em São Paulo? Cássia, se me permitir antes, só explicar uma situação conceitual do Free Flow. Esse sistema de livre passagem a gente pode usar para vários modelos. A gente tem um modelo que é o que a gente está usando na Rio SP, lá na BR-101, na CCR Rio SP, eu vou explicar um pouco dele, que é um modelo de fazer o fluxo de passagem ser muito mais fácil, ou seja, você tira a praça de pedágio e coloca um pórtico para funcionar, você aumenta a fluidez desse motorista. Você pode usar ele também para fazer gestão de infraestrutura, como tem em alguns lugares do mundo. Imagina que você tem uma rodovia de via expressa e uma de via local, você pode colocar a via expressa com uma cobrança diferenciada e você controla isso via Free Flow, ou você pode, de fato, fazer ela por trecho percorrido, né? O nosso caso lá na Rio SP, na 101, que nós estamos fazendo um projeto junto com a NTT,
É um projeto dentro de um ambiente regulatório experimental. Nós vamos testar o Free Flow nos 270 quilômetros da rodovia, que é do trecho que vai de Ubatuba, em São Paulo, até a cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio, claro, com 3 pórticos, né? Tinham pórticos previstos na cidade de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty, e nós substituímos, foi uma proposta feita pela CCR Rio SP para a NTT, substituímos as praças por pórticos, por arcos aí de cobrança. Por que a gente fez isso? Porque nós tínhamos aí algumas questões para serem tratadas. A primeira delas é a fluidez, que eu já comentei. Lá é uma região turística com um fluxo sazonal muito importante, né? E a gente, obviamente, a gente sabe que em algumas situações a gente enfrenta um fluxo muito grande em feriados e fins de semana nesse tipo de região. A gente tem lá a região, a usina de Angra dos Reis, então nós temos lá um plano de contingência a ser utilizado em alguns momentos, nunca foi utilizado com risco lá, e muito transporte de carga, transporte de combustível nuclear e também de carga especial. E para somar tudo isso, uma região de proteção ambiental, né? Com um meio ambiente bastante frágil, a gente tem visto aí, com todas essas chuvas, bastante deslizamento em algumas regiões, onde a gente teria uma oportunidade de colocar uma infraestrutura diferenciada para aquele cliente da região. E nós colocamos lá já o sistema, decidimos no final do ano passado, já está em funcionamento, não está cobrando ainda, mas ele já está funcionando e os veículos passando e já observando a sinalização com bastante sucesso na questão tecnológica. A gente já está realmente o sistema detectando, identificando os veículos, Cássia. Então, está em fase de testes ainda. Tem uma previsão para encerrar testes e passar a valer oficialmente? Sim, nós temos agora a previsão de, no fim de março, né, no fim desse mês, já iniciar a cobrança. É importante dizer que a NTT ela criou o que a gente chama de sandbox, é uma palavra em inglês, mas é ambiente regulatório experimental. Ela criou uma alternativa de um teste para 2 anos naquela região, para que a gente use, desde a lei do Free Flow, que foi colocada em 2021, até as resoluções que existem atuais do CONTRAN, e testar de fato o funcionamento dele. O que é o funcionamento, né? Como que vai ser identificado o veículo, com ou sem tag, como que a gente vai dar alternativa para o cliente, né, para o motorista pagar a tarifa, mesmo não parando em algum lugar, e como que vai se comportar realmente a coleta dessa tarifa ao longo do tempo. Pois é, e essas são as perguntas. Já tem as respostas? É através da câmera que vai pegar a placa, ou a tag, ou quem colocar a tag vai ter um desconto? Como é que vocês estão trabalhando isso? É importante isso. Ricardo, a gente tem o funcionamento, para ser bem simples, ele tem a identificação do veículo. A primeira coisa, eu tenho que identificar esse veículo e eu tenho que dar alternativa para ele fazer o pagamento. A gente tem chamado isso de autopagamento, né? Se ele tiver o tag, ele já tem uma conta, ele já está trabalhando com uma operadora de tag, essas que a gente já vê no mercado para as praças de pedágio convencional. Na praça, ele precisa diminuir a velocidade, mas ele passa quase que livremente. No Free Flow, ele vai passar na mesma velocidade da via. E ele vai receber essa conta em casa. Mas a gente precisa observar que em qualquer caso do mundo não existe 100% de veículos tagueados. Então a gente tem que dar alternativa para o cidadão, aquele que não quer escolher eventualmente o tag, para que ele possa fazer o pagamento. Então ele vai conseguir, por meio da placa, nós identificamos, tá? Esse sistema identifica a placa do cliente por reconhecimento de letras, e aí a gente consegue colocar ele na nossa base de dados, nos nossos sites e aplicativos, ele consegue entrar sozinho e fazer o pagamento de maneira muito simples, ou daquela passagem ou de várias passagens que ele tiver. O que ocorre, Ricardo, no caso da Rio SP, né, da BR-101, nós temos lá contratualmente um incentivo para usuário frequente em veículos de passeio. Então ele consegue, dentro de um mesmo mês, passando no mesmo sentido, dentro de um arco de cobrança, ele consegue obter um desconto que vai de 2% até, no máximo, 70% da tarifa daquele mês que ele estiver trabalhando, que ele estiver passando lá. Isso é um dos incentivos para o uso do tag, que a melhor forma de identificação hoje acaba sendo esse mesmo, tá? Bom, e o cara que não pagar? Porque ele vai ter que entrar, pelo que eu entendi, ele vai ter que entrar no site, ele vai ter que buscar para pagar, mas a gente sabe que as pessoas muitas vezes recebendo a conta já não pagam. Como é que funciona esse sistema de cobrança e alguma eventual punição para esses motoristas? Isso, na verdade, nós estamos trabalhando muito junto com o governo, né? O Senatran tem nos apoiado muito, a própria NTT. Nós vamos ter um sistema
que ele vai ativamente avisar esses clientes, esses motoristas que passaram na rodovia, de que ele tem lá uma tarifa a ser paga. Esses dados vão ser obtidos via cadastro, o próprio cliente vai poder se cadastrar, e veja que esse é um caso específico da 101, mas que depois vai poder ser replicado para qualquer lugar do Brasil. Parecido com o Chile. No Chile, o cliente é cadastrado, as concessionárias têm a informação desse cliente, ele autoriza isso acontecer e você consegue comunicá-lo. O outro ponto que está acontecendo, que também é um teste lá dentro desse ambiente regulatório experimental, nós vamos ter acesso, né, regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados, a dados de proprietários de veículos, e nós vamos poder comunicá-lo pelas vias normais de que há uma passagem lá dentro desse, em algum dos arcos, e ele vai poder entrar e fazer o pagamento também sozinho, pelo autopagamento. E a possibilidade de que, né, esse sistema passe a fazer parte das rodovias em outros locais também, né? A partir desse teste, a partir de outros estados também que possam vir a ter, né? Inclusive a nossa região aqui, né, que a gente já fala sobre isso, mas qual é a perspectiva, né, de que isso realmente aconteça no país? Não sei se em todas as rodovias, mas em grande parte, nas principais, pelo menos. Essa parte que você falou, não sei se em todas, é importante. Por quê? A aplicação do Free Flow, ela tem que ser, ela não é a principal decisão para colocar numa rodovia, né? Você tem que realmente entender como é que é o contexto de fluxo de veículos, se essa rodovia é pouco ou muito cortada por entradas e saídas das cidades, mas a perspectiva é muito boa, Cássia. Por quê? Porque já há contratos, pelo menos no estado de São Paulo e do governo federal, que já definem que haverá o Free Flow, independente desse teste, porque a gente já tem, de certa forma, um arcabouço legal e regulatório que permite que isso aconteça. É claro que a gente está numa oportunidade única de estar à frente do primeiro Free Flow nacional, onde a gente vai perceber algo muito importante, que é o comportamento, que é como que o cliente da rodovia vai reagir a isso tudo, porque nós vamos ter que nos adaptar também ao comportamento humano, né, e entender como isso vai correr e mudar rapidamente, se for necessário, principalmente a comunicação. A gente está muito intenso na questão de comunicar a mecânica de funcionamento do Free Flow. Estamos conversando com Kleber Quinelato, superintendente do Sistema de Arrecadação da CCR, a respeito do Free Flow, sistema de livre passagem sem praça de pedágio, que ainda está em testes lá em São Paulo, na ligação com o Rio de Janeiro. Você falou um ponto importante, dependendo da rodovia, a questão de entradas e saídas da cidade. E o governo do estado do Rio Grande do Sul alegou, em outras conversas com as nossas autoridades, que esse é um problema que temos aqui na região do Vale do Taquari. Nos nossos municípios, as estradas, as rodovias têm muitas entradas e saídas para os municípios. Isso, de fato, se torna um impeditivo para a aplicação do Free Flow, isso vai dificultar a cobrança. E como é que funciona o sistema de vocês? Os arcos, eles estão separados em qual distância? Porque daqui a pouco a pessoa que transita por entre esses arcos, mas não passa por nenhum deles, não paga. É isso na prática? Isso. Lá na BR-101, na CCR-USP, nós temos, os pórticos estão entre o primeiro e o último a 170 quilômetros um do outro. Nesse sistema que nós colocamos lá, quem passar entre pórticos realmente não vai efetuar o pagamento da tarifa. É um modelo que foi colocado. Isso já demonstra que não é um impeditivo para um sistema de free flow. Porém, lá nós adotamos uma questão de testes de fato do comportamento. Nós vamos medir o tráfego ao longo da rodovia toda para entender se isso vai ser viável do ponto de vista de sustentar a infraestrutura com essa tarifa. A respeito de custos, Kleber, o que vocês imaginam que vai reduzir? Porque o sistema de praça de pedágio requer várias cancelas, várias pessoas trabalhando, horários diferentes. Vocês imaginam que a redução vai ser grande também? E eu não sei quanto é que vai ser cobrado pela passagem em cada um desses arcos, desses pórticos aí em São Paulo. Há uma inversão, na verdade, né? Você muda os custos que você tradicionalmente tem na infraestrutura de uma praça de pedágio para os custos de investimentos em tecnologia, né? Eu acho que um ponto importante é que, há um tempo atrás, os pórticos, os arcos de free flow, eles tinham equipamentos, inclusive, no solo. O que a gente está testando lá na Rio SP não tem nenhum equipamento no solo. Todos os equipamentos que estão no arco são de videodetecção. Então, eles têm a capacidade de, sem nenhuma intervenção no pavimento, você conseguir fazer a detecção dos equipamentos. Então, você está investindo em tecnologias novas que existem no Brasil para outras aplicações que estão sendo concentradas para o uso efetivamente do Free Flow.
E quanto é que é cobrado ou vai ser cobrado em cada passagem? A tarifa ela está sendo definida pela NTT, a divulgação será essa semana, nós temos que aguardar a divulgação da NTT, mas a tarifa, independente da tarifa, né, a gente vai ter aí realmente uma aplicação não só da tarifa básica, mas também do desconto tarifário para quem usar a tag lá, Ricardo. Aham, mas a questão de redução de custos é algo que vocês trabalham. Não terá aumento de custos ou vai se manter a mesma coisa que seria o que hoje acontece com praças de pedágio. Esse é um dos produtos do Sandbox, é um produto do teste que nós estamos fazendo. Por quê? Nós fizemos um investimento nesses 3 pórticos, há realmente uma diferença, obviamente, entre fazer uma estrutura e a tecnologia, mas você tem todo um sistema e toda uma mão de obra que vai estar por trás disso, fazendo o processamento dessas passagens. Então, isso vai ser fruto. O que eu gostaria de dizer também, Ricardo, é que todos esses dados eles vão ser públicos para esse teste, por meio da NTT, e a gente vai poder verificar o andamento e o resultado, inclusive disso, que é uma pergunta que me fazem sempre, da economia, né? Na prática, a gente vai conseguir ver isso durante esse período dos testes lá da BR-101. Mais uma dúvida em relação à instalação dos equipamentos. O custo, eu digo não o custo para o usuário, né, mas o custo da instalação em si é muito diferente, por exemplo, do Free Flow e de uma praça de pedágio comum, né, entre aspas, né, a que a gente conhece hoje assim mais comumente, e é muita diferença esse valor, e isso poderia interferir talvez na decisão de se instalar ou não? Olha, há uma diferença, porque você troca a tecnologia que está lá, você tem uma construção, você tem a tecnologia colocada na praça de pedágio, quando você coloca isso de maneira livre, né, nesse fluxo livre, no Free Flow, você tem que colocar uma tecnologia bastante avançada em relação a isso. O que eu posso dizer, Cássio, até para ajudar nessa discussão, é que qualquer situação dentro de um contrato de concessão, para mais ou para menos, há um estudo de reequilíbrio dentro do contrato. Então, o gestor público ele sempre está acompanhando isso e as próprias concessionárias também, de maneira bastante transparente, estão colocando isso para o gestor público. Possibilidades de burlar o sistema. Você falou na questão da placa. A gente sabe que muitas vezes as pessoas vão ali e colocam uma fita isolante preta para mudar um pouco a placa, ou até mesmo algo na imagem da câmera. Vocês devem estar monitorando isso também, né, Quinelato? Sim. Infelizmente, no Brasil, nós temos isso, né? Aliás, não é só no Brasil que existe, a gente já viu em outros lugares do mundo, a gente acha que é só no Brasil, mas infelizmente no Brasil nós temos a manipulação de placa, e acontece hoje ainda em praça de pedágio, tá? Acontece em fiscalizações, acontece em várias situações. Sim, nós estamos de olho, porque nós vamos ter a informação, obviamente, dos veículos e vamos conseguir detectar modelo e placa. O que é importante é que a gente primeiro vai fazer uma cobrança dessa tarifa, né? E todo cliente de rodovia vai ter oportunidade de contestar isso. E na contestação, a gente vai, obviamente, são exceções, a gente vai partir para a comprovação de que ele não foi ele quem passou lá. E toda a parte de penalização, que você havia me perguntado um pouco antes, também vai fazer uso de informações eletrônicas para poder verificar se aquele veículo é aquele mesmo. Kleber e Quinelato, hoje vocês têm já os pórticos instalados. Até então, existiam praças de pedágio ali ou não tinha cobrança, as pessoas passavam? E eu lhe pergunto isso para saber se já há uma notoriedade em relação ao fluxo, ao maior fluxo nas rodovias, que é uma das principais características do Free Flow, um dos principais objetivos da instalação desse sistema. Sim, não existiam praças de pedágio nesse projeto, Ricardo. Exatamente isso. O projeto é inovador. Nós teríamos que instalar as praças de pedágio, isso estava combinado com o Poder Concedente, e a alternativa proposta e aceita foi colocar os arcos de cobrança. Então, com relação ao tráfego, o que eu posso dizer é que o que a gente teve no Carnaval, se fossem praças de pedágio, a gente talvez tivesse bastante dificuldade de dar vazão ao fluxo de veículos. Então, o Free Flow já está, de certa forma, nos testes que a gente está fazendo e na medição de fluxo, comprovando que foi assertiva a decisão de colocar o Free Flow ao invés de colocar praças de pedágio naquela região, naquele modelo específico. Já vamos deixar pré-combinado aqui que em março, abril, meados de abril, maio, a gente volta a conversar então para saber na prática com a cobrança como é que está sendo o sistema, né? Porque é muito importante aqui para a região também, né? E que o Brasil passe a ver essa nova realidade. Para finalizar de minha parte, em quanto tempo
que você, Kleber Quinelato, superintendente do sistema de arrecadação da CCR, acredita que o Brasil vai ter o Free Flow como algo muito comum, que a maioria das rodovias, as principais pelo menos, estarão adequadas com esse sistema? Eu acho que nós temos aqui já algumas entregas em São Paulo para o ano 2024, de algumas concessões que não são CCR. Entre 2024 e 2025, a gente já vai ter um boom de rodovias funcionando com Free Flow. Eu acho que o brasileiro ele tem uma experiência já no pedagiamento automático, que é essa experiência de passar com tag, de apenas reduzir a velocidade e não parar, e a gente entende que isso vai ser facilmente... Isso vai ser facilmente, a adesão vai ser muito forte perante todos os usuários brasileiros. Eu tenho até uma opinião clara que no Rio Grande do Sul, dado o comportamento que a gente vê na Via Sul, na adesão de meios de pagamento eletrônico e na adesão de uso de tag, que isso tem sido muito maior do que a média nacional, a gente vai ter isso de maneira muito mais bem aceita pelo cidadão do Rio Grande do Sul. Com certeza, a gente fica aguardando, né, que isso aconteça o quanto antes possível. Muito obrigada. Conversamos com o superintendente do sistema de arrecadação da CCR, o Kleber Quinelato, falando sobre o funcionamento do primeiro Free Flow no Brasil e que a gente espera que chegue logo aqui também no Vale do Taquari. Muito obrigada, Kleber. Eu que agradeço aos ouvintes da Independente. Cássia, Ricardo, um bom dia para vocês. Muito bem. Kleber Quinelato explicando um pouco daquilo que foi instalado, daquilo que está em fase de testes lá em São Paulo, mas ainda não tem a resposta para todas as nossas perguntas, né, Rita? Para as dúvidas, certamente, de quem está nos acompanhando, nos escutando, nos assistindo, porque ainda não tem a cobrança, mas em breve teremos isso. O passo é importante. E a gente vai voltar a falar com o Kleber, com certeza. Agradecer aqui ao Manuel, da assessoria de imprensa da CCR Via Sul, CCR, perdão, é o hábito, né, da CCR, que tem a sua sede lá em São Paulo, que fez esse meio de campo aí para a gente tratar desse tema, mas eu sou uma dessas pessoas, já falei em outros programas aqui, que coloquei recentemente a tag no meu veículo, não paro mais em pedágio e é outra vida, mesmo que no momento, né, pelo sistema que eu uso, eu pague ali uma taxa, né, para utilizar esse sistema, mas é uma taxa pequena e vale muito a pena, porque o cara só se estressa, só se irrita parando em pedágio. É verdade, também tenho e confirmo o que o Ricardo está dizendo, vale muito a pena. 11h05, 28 graus e 5 décimos a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com a Jussiara Gregori.